Pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma aula de controle. Na aula de hoje, nós vamos fazer a revisão da transformada de Laplace. Transformada de Laplace que vocês viram aonde? Vocês viram em matemática aplicada. E alguns acharam, que coisa horrível. Vamos ver que a transformada de Laplace é importantíssima. Então, na nossa apostila, aqui tem os objetivos que nós temos que alcançar. E já vamos começar com a transformada de Laplace, que se deve, e vocês poderiam pensar que se fosse única e exclusivamente devido a este cara aqui. Esse cara aqui é o Laplace. Ele viveu 78 anos. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês, que viver 78 anos naquela época, 78 anos na época que ele nasceu e morreu, 78 anos era uma data que é equivalente a 100, cento e poucos anos nos dias de hoje. Então, a primeira coisa que você descobre que quem sabe transformada de Laplace vive mais. Certo? Se vocês olharem o nosso amigo Laplace e outro cara que também contribuiu bastante com transformada de Laplace, na realidade, esse cara é o Heaviside, ele viveu aqui há 75 anos. Então, são épocas em que viver 70 anos, 78 anos, 75 anos era algo enorme. Então, a primeira coisa que a gente conclui é: vale a pena estudar a transformada de Laplace, porque vai fazer com que nós venhamos a viver mais. Mas aí, tirando a baboseira de lado, vamos ao que interessa. Se nós olharmos aqui, a transformada de Laplace não se deve única e exclusivamente ao Laplace. Cauchy contribuiu bastante para a transformada de Laplace através da teoria de resíduos. Mas quem contribuiu enormemente com a transformada de Laplace foi o nosso amigo Oliver Heaviside. Na realidade, hoje, aquilo que nós chamamos de transformada de Laplace se deve muito mais ao Oliver Heaviside do que ao transformada de Laplace, ao Laplace por si só. E o Oliver Heaviside, ele era um cara que era um engenheiro que contribuiu muito para a parte de eletromagnetismo e uma série de aplicações, mas ele era muito prático. E pelo fato de não se preocupar em aplicar e deduzir tantos teoremas, ele era meio visto com maus olhos pela comunidade científica, mas ele foi fundamental para aquilo que nós chamamos de transformada de Laplace. E quem trouxe aquilo que nós vamos ver hoje como algo mais ou menos consolidado foi esse outro cara aqui, o John Carson. Esse John Carson, isso mais recentemente, por volta de 1926, então a gente está falando em algo que não tem ainda 100 anos, foi o cara que traz ou trouxe aquilo que nós estamos vendo aqui como transformado de Laplace. Então, isso aqui é só para vocês terem um arcabouço histórico. Porque às vezes a gente entra nas conversas e fala Laplace, Fourier, Bernoulli, como se fosse tudo que não existiam pessoas por trás. Né? E aí nós vemos que existem pessoas por trás, e mais de uma pessoa, muitas vezes, e às vezes quem leva a fama não necessariamente se deve ao trabalho exclusivamente desta pessoa. Então aqui tem alguns links, tirando esse parênteses aqui, tem alguns links que, se você gosta de história e quer saber um pouco mais a respeito, vale a pena dar uma conferida. Mas vamos ver agora para que serve essa chunga de transformada de Laplace, que nós vamos usar muito na nossa disciplina. Então vamos ver aqui. Essa apostila tem texto direitinho, explicando passo a passo, mas eu estou combinando texto e áudio, então dei uma reestruturada nessa apostila. Então, a primeira coisa que nós queremos resolver é um problema no domínio do tempo. Nós queremos resolver esse problema no domínio do tempo. Então, por exemplo, aqui no caso a gente tem uma equação diferencial ordinária. Por que é uma equação diferencial? Porque é a derivada em relação
a uma variável, no caso é o tempo. Quando a gente trabalha com transformada de Laplace, a variável que nos interessa é derivada em relação ao tempo. Então, a transformada de Laplace, ela existe num domínio de 0 a infinito. Então, o domínio dessa variável tempo é o domínio da variável que vai ser feita a transformada de Laplace. A gente vai fazer uma integral de 0 a infinito. Onde 0 é o momento que eu começo a prestar atenção no sistema. 0 é o momento atual. E infinito é quando o sistema vai deixar de existir, ou vai deixar de eu ter interesse no sistema, isso é infinito, é lá longe. Então, a solução desse problema é aqui, ó. Essa é a solução. Só que nessa solução, existem N métodos para sair daqui do problema original para o problema que eu quero a solução. Existem N alternativas para isso. A transformada de Laplace é uma dessas alternativas. Só que a transformada de Laplace pode parecer uma alternativa ruim porque ela vai por um caminho. Ela vai por um caminho de criar e ir para um espaço alternativo. Então a ideia é, quando eu faço a transformada de Laplace, eu saio do domínio do tempo e vou para o domínio S. Então a gente sai do domínio tempo e vai para o domínio S. Domínio tempo que me interessa no domínio tempo é uma variável, a variável domínio tempo é uma variável real. E ela existe de 0 até o infinito. Então é uma variável real. Isso aqui é o domínio tempo. E eu vou para um domínio complexo, parece coisa de doido. Parece coisa de doido isso, porque eu vou trocar algo que cabe numa reta, e é uma reta que não tem nada à esquerda, só tem coisas à direita, que é os números reais positivos. Então, eu vou trocar isso por algo que é uma variável complexa. Parece coisa de doido. Mas não é. Não é. Não é. A gente vai ver que essa troca vale a pena. Então, a gente tem... É uma variável complexa, então tem uma parte imaginária e uma real. E essa é a variável S. A variável S é uma variável complexa. E essa variável S complexa, está no plano do números complexos, é o chamado, então, domínio S. Também chamado domínio da frequência. Domínio da frequência. O domínio da frequência, por que é chamado de domínio da frequência? Vai ficar claro, porque é chamado de domínio da frequência, porque na obter a resposta do domínio da frequência basta substituir S por J ômega. Só por isso que também é chamado de domínio da frequência. Mas isso já vai ficar claro mais adiante. E eu transformei aquele problema original aplicando a transformada de Laplace em ambos os lados da equação diferencial, eu transformei numa equação algébrica. Aí que está uma das vantagens. Eu peguei um sistema que era uma equação diferencial e transformei numa equação algébrica de fácil resolução. Nesse caso aqui, o zero é uma constante. Quando eu aplico a transformada de Laplace nesse lado aqui, aparece esse S aqui. Porque a transformada de Laplace de uma constante é essa constante sobre S. Nós já vamos ver isso.
Aí a transformada de Laplace da derivada, que nós também vamos ver, vai inserir um S. Então, o S, a interpretação física da variável S, no domínio do tempo, pode ser vista como sendo o equivalente a derivar. Então, derivei é equivalente à variável S em termos de interpretação no domínio do tempo. E ainda insiro, nesse processo de aplicação da transformada de Laplace, eu insiro a condição inicial. A condição inicial é inserida aqui. Eu insiro a condição inicial e simplesmente a transformada de Laplace de y de t é representado como letra maiúscula y de s. Então, estou trocando a variável t pela variável s. Então, aí eu fiz um problema equivalente no plano S, no domínio S, e esse problema equivalente, então, é esse aqui. Ó. A solução deste problema é muito fácil de ser feita, porque basta eu colocar o YS em evidência. Já substituí aqui a condição inicial, que era nulo. Aí esse é o sistema, rearranjando eu tenho a solução no domínio S. Agora eu tenho que subir, eu tenho que voltar para o domínio original, que é o domínio T. Para isso eu vou usar a transformada inversa. A transformada inversa vai fazer com que eu saia do domínio S e volte para o domínio T. Ou seja, a parte árdua é que nem um morro. Descer é fácil. Andar no plano é fácil. A parte mais chata é a subida. O subir, que é um pouco chato. O subir é chato. Mas o subir, nós podemos fazer a subida usando a integral, que é a definição, que é uma integral no plano, que é uma integral com números complexos, ou a gente pode, quando a subida é dura, o que você faz? Em lugar de levar um fardo elevado, você corta esse fardo em pedaços e sobe pedaço a pedaço. Essa subida dessa forma é o que a gente chama de decomposição em frações parciais. E essa decomposição em frações parciais, nós vamos pegar um negócio que é grande em termos de ser invertido e vamos dividi-lo em pedaços que a soma desses pedaços vai remontar o original. Decomporemos, então, em frações parciais. E vamos inverter cada uma dessas frações parciais. Ou seja, aí a subida fica fácil, porque o fardo ele foi dividido em frações parciais. E aí a subida aqui, embora seja não tão trivial quanto a descida, a subida acaba sendo facilitada pela decomposição em frações parciais. Tudo isso nós vamos rever nesta apostila. Então, mas por que nós temos que estudar transformada de Laplace, professor? Fiquei traumatizado na cadeia de métodos matemáticos, ou matemática aplicada. Porque nós ganhamos brindes. Quem é que não gosta de brinde? Todo mundo gosta de um brinde, ainda mais quando os brindes são bons. Transformada de Laplace, nós vamos usar muito nessa disciplina, porque os brindes são excepcionais. Os brindes são fantásticos. E quais são esses brindes? Primeiro, nós temos o surgimento de conceitos como polos e zeros. Esses conceitos vão permitir com que nós facilmente analisemos o comportamento dinâmico do sistema. Outro brinde que vai ser extremamente útil para nós é o brinde associado à função de transferência. Função de transferência vai ser aquela caixinha, se vocês estiverem recordados, nós colocamos e abstraímos o sistema, colocando o sistema dentro de uma caixinha. Só que agora essa caixinha vai ser substituída por uma função de transferência. Então nós vamos ter o surgimento da função de transferência, que vai transferir uma variação do sinal de entrada, gerando uma variação do sinal de saída. Tudo isso nós vamos detalhar nas próximas semanas.
Então, a função de transferência ela surge naturalmente com a aplicação da transformada de Laplace em sistemas lineares. Mas, se você não está satisfeito com esse brinde, nós temos outro brinde excepcional, que é a resposta no domínio da frequência. A resposta no domínio da frequência é a melhor forma de analisar a robustez do sistema. Por que é importante esse conceito de robustez? Imagine que existe uma frase que diz o seguinte: todo modelo é errado, mas alguns são úteis. Por mais que você se esmere em ter um modelo, a realidade ela acaba sendo mais rica que o modelo. Então, o modelo ele normalmente captura a essência da realidade e visa facilitar a extrapolação, o entendimento, o projeto. Mas nunca o modelo vai substituir a realidade. Então, mas isso não significa que o modelo não seja útil. O modelo, todos os modelos são errados, mas alguns, em um bom modelo, é aquele que é útil. É útil para fazer o quê? Projeto, para fazer dimensionamento do controlador e tudo mais. Então eu vou pegar esse modelo, que é uma abstração dessa realidade, e vou fazer o projeto do controlador. Só que eu quero que esse modelo funcione aonde? No mundo real, que é o mundo onde vivemos. E para que ele funcione no mundo real, que é o mundo onde vivemos, é fundamental que ele tenha gordurinhas adequadas. E essas gordurinhas adequadas é o que a gente chama de robustez. É a capacidade de trabalhar mesmo para aquilo que não foi projetado. É uma folga. E as melhores métricas de robustez são no domínio da frequência. Então, esse é um brinde. Esse é um brinde muito bom. Esse é um brinde bárbaro. Outro brinde. Brinde irrecusável. Eu consigo projetar controladores de forma analítica. Pelo fato de eu manipular algebricamente, eu consigo fazer o projeto e determinar expressões específicas adequadas para controladores PIDs. Por quê? Por manipulação algébrica. Então, se eu tenho a função de transferência aqui, eu consigo projetar o controlador PID, que é a base do controlador que nós vamos usar. Mas se você não está ainda satisfeito com 4 dicas ou 4 brindes, nós temos um quinto brinde. O quinto brinde é algo associado à derivada fracionária. Derivada fracionária é algo bacana, é algo legal. Qual é a ideia da derivada fracionária? A derivada fracionária foi um questionamento entre Leibniz e L'Hopital. E eles se preocuparam com o seguinte: a derivada que nós normalmente trabalhamos é a derivada inteira. Mas cada vez mais começa a ser interessante. Imagina se eu tiver uma derivada enésima, mas esse n não sendo inteiro. Por exemplo, 0,5. Que é essa derivada, meu Deus do céu? Essa derivada é a derivada fracionária. E a derivada fracionária, nós vamos ver ao longo dessa disciplina alguns exemplos e tal. Nós não vamos explorar muito a derivada fracionária, mas existe também o controlador PID fracionário, que nós temos já desenvolvido alguns métodos, e ele traz uma série de benefícios que a gente vai explorar mais para o final da disciplina. Mas a derivada fracionária, ela, quando nós aplicamos transformada de Laplace, ela vai aparecer assim, ó. Se for inteira, isso aqui vai virar S na N. E se for fracionário, isso aqui vai ficar S na 0,5. Então, isso traz uma facilidade de trabalhar mesmo com derivadas fracionárias
usando transformada de Laplace. Se você for trabalhar no domínio do tempo, você tem que usar função gama e o diabo a 4, e você vai sofrer com isso. Na transformada de Laplace é direto, é um outro brinde muito interessante. Mas vamos adiante. Alguma dúvida até aqui? Caso não tenha dúvidas, vamos adiante. Vamos adiante, é o seguinte, transformada de Laplace, então, é uma transformada integral. E faz parte da família das transformadas integrais. As transformadas integrais, o que elas fazem? Você vai ter essa expressão é uma transformada integral. Nós temos aqui o núcleo da transformada a ser feita, a transformada integral, a função a ser transformada. Nós temos, quando nós trabalhamos com transformada integral, nós transformamos da variável S, ou melhor dizendo, da variável T, para o domínio S. Então, esse aqui é chamado de kernel. Kernel, em alemão, é núcleo. Então, esse aqui é o kernel. É o núcleo da transformada. Transformada integral. Esse núcleo, ele tem que ser um padrão da solução da equação diferencial associada ao problema que você está aplicando a transformada integral. Por exemplo, se eu estiver usando coordenadas cilíndricas, a solução de um problema de contorno com coordenadas cilíndricas são as funções de Bessel. E o domínio de definição é de 0 a 1, em que você normaliza, digamos, 0 comprimento inicial e L seria normalizado comprimento 1. Aí o núcleo da integral vai ser A e B, ou seja, esse A e B vão ser, nesse caso, integral. Nesse caso, vão ser 0 e 1, que é a faixa de definição da variável que está sendo transformada. Então, o núcleo está associado ao padrão de solução e a integral a ser feita é na faixa de definição de validade da variável que está sendo transformada. No nosso caso, nós somos interessados em tempo, voltados a problemas com condição inicial. Os problemas que nós vamos lidar são os problemas de condições iniciais. Ou seja, nós sabemos aonde o sistema está hoje, as suas derivadas nesse instante atual. Esse hoje é o instante zero. Zero é uma abstração, é um instante aqui e agora, é o momento que eu começo a me interessar pelo sistema. Esse é o zero. Então, no nosso sistema de transformada de Laplace, o nosso valor inicial é o zero e o valor final é infinito. Eu quero saber o que vai acontecer a partir de agora, sei onde o sistema está, sua derivada primeira, segunda, quantas derivadas eu precisar, condição inicial, daqui para diante, até o final dos dias. E esse tipo de problema, quando nós trabalhamos com equações diferenciais lineares, a solução é uma exponencial. É exponencial n menos at ou coisa parecida. Se nós olharmos essa solução, nós vimos aqui, ó. A solução aqui, ó, é esse padrão de solução. A transformada de Laplace usa esse kernel, esse núcleo. Porque esse é o padrão de solução. Esse é o padrão de solução desse tipo de equação aqui, ó. Esse tipo de equação tem como solução exponenciais. Então, meu núcleo da transformada de Laplace tem que ser esse jeitão, essa cara da resposta. O mesmo se aplica para as outras transformadas integrais.
Mesma coisa. Outras transformadas integrais, pegue a mesma lógica. Eu vou pegar o padrão de solução e taco de ficha. Certo? Então vamos lá. Então, sem mais delongas, vamos à definição da transformada de Laplace. A transformada de Laplace nada mais é do que uma integral imprópria. Então, o kernel é esse cara aqui, que é o padrão de solução. E a definição da transformada de Laplace é integral. Eu pego a função que eu quero a transformada de Laplace, que é uma função do domínio tempo, multiplico pelo núcleo da transformada de Laplace e faço a integral no domínio de definição da variável que está sendo transformada, que é o tempo, que é de 0 a infinito. Ou seja, essa integral é a definição, então, como eu estou dizendo, eu te batizo, transformado de Laplace, eu te batizo como sendo essa integral. Então, essa igualdade tem um quadradinho, um triangulinho, um delta em cima, que é, eu estou definindo. Eu não estou dizendo que o lado esquerdo é equivalente ao lado direito. Eu estou atribuindo ao lado esquerdo o lado direito. É uma definição. Certo? E aí é muito comum, então eu uso o L, da variável ou da função que vai ser transformada, e eu normalmente represento isso de uma forma mais simplificada, através da letra maiúscula dessa variável, dessa função. Então, a letra maiúscula de f, f maiúsculo, representa a transformada de Laplace de f de t, e agora a variável passa a ser não mais função de t, passa a ser função de s. Então, essa é uma forma simplificada de representar a transformada de Laplace, e é essa que a gente vai usar bastante para não estar levando esse L desse negócio. Isso aqui é equivalente a essa representação. Mas para facilitar a vida, a gente fala assim. Certo? Aquilo que eu disse que naquela subida era árdua, se eu fosse fazer pela integral. Mas nós não vamos fazer desse jeito, então, se apenas para a cultura geral. E essa inversão, através dessa integral, se usa quando eu faço numericamente. Então, eu posso usar a transformada de Laplace para resolver equações diferenciais. Normalmente, equações diferenciais parciais. Em equações diferenciais parabólicas, tipicamente você acaba fazendo isso. E a inversão não é uma coisa simples, porque eu acabo tendo que resolver a equação e tenho séries e tudo mais. Aí a inversão normalmente acaba sendo usando essa expressão numericamente para esses casos. Mas para nós vamos fazer que nem o cara que sobe o morro, ele, em lugar de levar a carga toda sozinho, ele dividia a carga em pedaços e sobe cada uma delas. Ou seja, decomposição por frações parciais. Bom, vamos lá. Nosso amigo Heaviside, nós vimos que ele foi importante para a transformada de Laplace. Ele aparece em algumas situações. Vamos ver que situações ele aparece. Uma delas é aqui, ó, que é a função de Heaviside ou função degrau. A função degrau é essa aqui, ó. Nós, no instante zero é aqui, ó, que é o instante zero. No instante zero, o valor pula. Então, na realidade, embora esteja com uma linha subindo aqui, na realidade, o que existe é, no instante zero, aqui é aberto e aqui é fechado. Ou seja, ele dá um salto, ele sai instantaneamente do zero e vai para 1. Isso é o que a gente chama de degrau. Essa linha vermelha, embora esteja representada aqui, isso aqui não existe. Né? O que existe é, tem aqui e ele instantaneamente vai para um outro patamar.
que existe é efetivamente isso aqui em termos de representação. Mas no computador, normalmente, ele une os pontos, por isso que normalmente acaba no computador sendo representado com essa linha na subida. Tá? Para não poluir a nossa imagem, vamos tirar ali. Bom, essa é a função de Heaviside, que é o degrau. Essa aqui é uma perturbação. Essa é a perturbação que nós vamos usar a roldão. É chamada também de perturbação degrau. Como o tamanho desse degrau é de uma unidade, é chamado degrau unitário. Então, nós temos uma perturbação degrau, e aqui nesse caso é um degrau unitário. Certo? Vamos aplicar a transformada, e também isso aqui também é a transformada de Laplace de uma constante. Certo? Então, vamos lá. Então, a definição é, no passado, antes do instante zero, é zero, e a partir do instante t maior ou igual a zero, que eu representei aqui, ele passa a ser 1. Que era a transformada de Laplace disso. É só colocar dentro da integral. Coloco dentro da integral, integro de 0 a infinito, com o núcleo de integração, e na menos st, fazendo essa integral, a integral é essa aqui, né? E avalio, quem eu avalio? Eu avalio em t. Então, cuidado. T infinito e t igual a zero. Então, onde tem t, eu vou substituir por zero e infinito. E na menos infinito é zero. E na zero é 1. Então, a transformada de Laplace é 1 sobre S. Então, essa é uma transformada de Laplace que você tem que levar para as próximas gerações. Os filhos de vocês nascem já sabendo a transformada de Laplace de um degrau. A transformada de Laplace de um degrau é essa aqui. Se é um degrau unitário. Se o degrau não for unitário, digamos for A, simplesmente o que muda? Muda, vou colocar A aqui, aí aqui não vai ser 1, vai ser A, aqui vai ser A, aqui vai ser A. Certo? Então, se o degrau for de 1,5, vai ser 1,5 sobre S. Porque o A é igual a 1,5. Então, vai ser sempre o tamanho do degrau. Como simplesmente basta multiplicar o tamanho do degrau, normalmente se usa 1, porque se eu quiser saber o efeito de um degrau de 2 unidades, é só pegar a saída e multiplicar por 2. Certo? E por que isso é interessante? Normalmente, isso é a perturbação que nós usamos, digamos. Vou pegar uma válvula de controle, ela está numa abertura de 50%, e eu quero saber o que vai acontecer com o nível do sistema. Então, o sistema estava vindo com um valor de 50%. Vou trocar de cor. Então, 50% é o valor inicial. E eu passo abruptamente. O que é abruptamente? Eu abro tão rápido quanto eu possa. É quase instantânea a abertura. Eu passo de 50 para 60. Normalmente, o instante que eu fiz a perturbação, eu vou batizar de instante zero. Aí o degrau é essa a diferença. Esse delta U aqui, ó, esse aqui é o U. Vamos pôr aqui a abertura da válvula, X.
Esse ΔX aqui é a abertura da válvula, é o tamanho do degrau. É 60% menos 50%. Então, o tamanho do degrau aqui é 10. Esse é o tamanho do degrau. Esse é o tamanho do degrau. É o quanto de variação, certo? Em controle, nós nunca, ou normalmente, vamos pensar sempre, não no valor da variável, mas sim no delta da variável. Desvio. Delta, delta, delta. O que interessa é o delta. Certo? Bom, vamos ver a próxima transformada de Laplace, que também tem que ser levada no código genético, no sangue, para as próximas gerações, que é a transformada de Laplace, que é fundamental essa transformada de Laplace, porque ela é a base para frações parciais na hora de levar o sistema em pedaços na inversão. Bom, então vamos lá. Observem o seguinte. Nós queremos a transformada de Laplace de uma função exponencial. Nessa figurinha é uma exponencial negativa, por exemplo, e na menos t. O p aqui é 1. P é 1. É menos 1. Certo? Então a figurinha exponencial é isso aqui. Se vocês olharem, ela tem um passado, essa função. Ela tem um passado. Se eu pegar e explorar ela, ela continua tendo um crescimento exponencial para valores negativos. Só que, transformada de Laplace, ninguém está interessado com o passado. Passado é passado. Eu sei onde eu estou daqui para o futuro. Então, o passado não me interessa. Eu anulei o passado. A função é essa aqui, ó. Valores anteriores a zero não me interessa. E aqui, domínio aberto passa a ser domínio cheio no instante. Então, não existe essa linha vermelha aqui. Ela pula. E aí decresce exponencialmente. Não tem o passado. O passado não existe. Daqui para adiante. De zero para o infinito. Certo? Essa é a função exponencial que nós vamos aplicar transformada de Laplace. Porque a definição da integral é de zero a infinito. Então, passado não me interessa. Me interessa de zero para o infinito. Aí, mais uma vez, então, é só definir, é só aplicar a definição da transformada de Laplace, que é aquela integral. Eu vou transformada de Laplace de EPT. O núcleo da transformada é E na menos FT, integrado junto com a função EPT. Como eu estou integrando em T, eu coloco em evidência S menos P e deixo o T explícito aqui, ó, e faço a integral. Essa integral é igual à integral anterior, ó, que é avaliado de forma equivalente, é o mesmo resultado anterior, basta substituir em lugar de S, substituir S por S menos P. Ou seja, essa transformada de Laplace incorpora a função anterior. Porque se P é igual a zero, E na zero é 1. Se P é igual a zero, eu tenho a half side. Então, essa transformada incorpora a anterior. Então, essa é uma transformada que você tem que levar para as próximas gerações. Essa é a transformada que você tem que ter decorado caso precises. Essa é a transformada
que vai ganhar uma moldura especial. Certo? E essa transformada, então, ela acaba sendo bastante utilizada no processo de inversão. Certo? E aplicando a transformada de Laplace em diversas funções, usando aquelas integrais todas, a integral de definição, nós temos os seguintes resultados. Transformado de uma constante é 1 sobre S, T é 1 sobre S ao quadrado, e na T é essa aqui, que a gente acabou de fazer, e assim por diante. Isso aqui é tudo originário simplesmente da integração. Isso aqui é uma tabela de transformada de Laplace. No nosso próximo vídeo, vamos falar de propriedades de transformada de Laplace. Não percam o nosso próximo vídeo.